Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma mensagem do Evangelho da Graça Apostólica. A pedido, vamos continuar falando sobre transformação. Romanos 8, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do eterno, do soberano, do maravilhoso Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Como é que nós vamos experimentar esta boa, perfeita, agradável vontade do Pai? Vivendo aquilo que Ele deixou, seguindo, colocando em prática. Quando o ser humano não entende, vamos dar um exemplo. Paulo já fala sobre isso, o apóstolo da graça apostólica já fala que quando o menino é menino, não entende, não herda nada, porque é menino, ele não sabe o que ele tem, né? Mas quando ele amadurece, ele entende o que ele herdou. Então, quando o filho, trazendo assim para os filhos eleitos predestinados, quando ele não conhece, quando ele está na religião, ele não se sente herdeiro. Ele vai pedir a alguém para interceder por ele. Não sabe ele que ele pode falar diretamente com o Pai, porque ele é menino ainda, ele não entende ainda. Ele não entende que que tudo que o Pai tem é dele. Tudo que o Pai conquistou é dele. Mas ele precisa de tutor, ele precisa de alguém para ensinar ele o caminho. Isso é religião. A religião não ensina os filhos de Deus a se desapegar. Não. Eles fazem com que se apegue cada vez mais. Porque quando o filho entende o que o Filho de Deus entende, o que o Pai fez lá na cruz, agora ele não vai mais viver, não vai depender mais do sal, do vale do sal, do descarrego, da campanha da libertação, da quermesse, de todos esses rituais aí. Ele não vai mais depender disso. Da cuspida da liderança, do suor. Ele não vai depender mais disso, porque ele entende que tudo isso ficou para trás. E hoje ele tem acesso ao Pai. Hoje ele tem acesso. Ele é filho amado, ele tem o DNA. Ele já está salvo, ele e ela. A gente fala ele porque espírito não tem sexo, né? Mas quando a Bíblia fala homem e mulher. Já está salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Foi salvo aonde? Salvo na cruz. Foi escolhido antes da fundação do mundo e salvo lá na cruz. Romanos 8:1. Portanto, agora já nenhuma condenação para quem está na religião, não, para quem está em Cristo Jesus. Então não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E por que a religião insiste em você fazer quebra de maldição? Insiste em você fazer o vale do sal, o vale do descarrego. É para que você não cresça, você não amadureça, você não entenda que você já é herdeiro de todas essas bênçãos. Você já herdou a salvação eterna, salvo uma vez, salvo para sempre. Já foi reconciliado, já foi justificado, já foi santificado, já foi tirado da condenação. Você está perfeito. Ô Elias Santos, perfeito? Eu não estou falando da carne, né? Nós estamos nesse corpo ainda. A carne, ela luta diariamente contra o espírito. Há uma luta constante da carne contra o espírito. Mas o homem carnal, a mulher carnal, só se preocupa com as coisas da carne, com as obras da carne. O homem espiritual, a mulher espiritual, se preocupa com os frutos do espírito, as partículas do grande fruto do espírito, mansidão, domínio próprio. Então, quando você amadurece, quando você cresce na graça e no conhecimento, aí você deixa de ser menino. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, fazia coisa de menino. Hoje eu deixei de ser menino. Então a religião ensina os filhos de Deus a ser menino. Enquanto ela puder
fazer você não crescer, você ficar menino, ela vai fazer. Vai fazer você depender do vale do sal, do descarrego, da campanha da libertação, da subida de monte. Ô Elias Santos, você não gosta de subir o monte? Olha, se for com a intenção que Deus só atende no monte, não. Porque o próprio Jesus, ele manda fechar a porta do quarto, entrar no quarto, fechar a porta e falar com ele em secreto. Ir para o monte, se você que não... Você que mora numa residência, mora muitas pessoas ali, televisão ligada, som aí, a vizinhança faz aquele barulho, tudo, você não tem privacidade, aí você vai para o monte. Você e Deus ali, não é aquela multidão de gente como se fosse uma farra, não, você e Deus ali, é você e Deus, seu segredo, e você não fica dizendo, eu fui para o monte ontem. O mal da religião é isso, eu fui para o monte, fui queimar os pedidos, isso é ritual, fui para o monte, porque lá no monte, não sei se o céu desceu, ou se, né, então esse tipo de rituais que isso não é bíblico. Esses rituais, estou arrepiado, não sei o que, isso é carne. Isso é carnalidade. Você não é mais carnal, meu irmão. Você não é mais carnal, minha irmã. Estou todo arrepiado. Isso é coisa da carne, isso não é espírito. Eu nunca vi Jesus arrepiado, eu nunca vi Jesus com essas mungangas que se fazem aí. Agora, por que eles fazem? Porque são meninos. Porque não cresceram, não amadureceram. E como é que cresce, Elias Santos? Você e Deus ali, você pedindo a Deus, ao Pai, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, o Cristo ressuscitado, que Ele lhe ensine. Você abre a Bíblia e Ele começa a ensinar, Ele começa a tirar o véu da religião, o véu que colocaram. Ele começa a tirar. Aí você começa a se desintoxicar de todo esse tempo que você foi escravo, que te dominaram, que te fizeram massa de manobra. Você começa a se desintoxicar desse veneno que é a religião. A religião é um veneno, irmãos. Tem alguma coisa boa? Tem. Mas 80% é só prisão. Prisão, você ficar preso. E você não olha para Cristo, você não olha para cima, você olha para baixo. Religião faz você olhar para baixo, faz você olhar para o sal, faz você olhar para a água que veio de Israel, a terra, a cruz, o manto, você passar no manto. Não faz você olhar para Cristo. Olhar para Cristo é você dizer, eu sei que Ele está comigo e eu estou com Ele. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Também se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Porque se Ele curar, Ele é Deus. Também se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Isso é evangelho da graça apostólica. Da graça apostólica. Agora a religião Religião induz. Mente. Você foi curado. Passa um tempo, a pessoa morre. Quer dizer, foi curado. Jesus falou para você se casar com fulana. A pessoa obedece e se casa. Com o tempo, aquela briga, aquela confusão e dá uma bronca, como diz o outro, do tamanho de um trem, aí se separa. Quer dizer, que Deus se enganou, o Cristo ressuscitado se enganou. Isso é religião. É chute, é pulo no escuro. Vamos atirar no escuro. Né? Isso é religião. Religião não tem certeza. Talvez vai acontecer assim, porque eu quero assim. Não é como eu quero. É como o Cristo ressuscitado determinou. Não cai uma folha se Ele não determinar. Se Ele determinou para você morrer com 60, seu corpo, porque Filho de Deus não morre, né? O corpo desce para a sepultura, mas o Filho vai viver eternamente, com o corpo glorificado, com a alma restaurada. Então, Filho eleito predestinado de Cristo não morre. Ele vive eternamente. Mas se Cristo determinou que esse corpo, o corpo de fulano, de Beltrano, vai descer à sepultura com 60, com 50, com 40, com 20, vai. Não adianta prece, Ave Maria, não adianta. Não adianta pagar preço, pagar promessa, não adianta acender charuto, acender vela, não adianta
Não adianta fazer essas penitências, fazer esses sacrifícios, porque o que Deus determinou vai acontecer. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E o que a religião faz? Aí o profeta começa a profetizar. Eis que assim diz o Senhor e isso. Aí o tempo passa, cadê que nada acontece? E aí? Quer dizer que Deus se enganou? Não, quem se enganou foi você. Você que quis assumir o lugar de Deus, você quis falar o que Deus não falou. Né? Não adianta a gente querer fazer o que Deus não determinou. O que Deus determinou, morre gente, se muda gente, vai acontecer. Mas o que Deus não determinou não vai acontecer. E a determinação de Deus não é aos nossos olhos. Tem pessoas que a gente olha, poxa, fulano está apto. Mas a gente é ser humano. É o olhar de Deus, é segundo a vontade dele, não é segundo a minha vontade, não é segundo a vontade. Então, vive essa transformação, vive essa metanoia. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sem entendimento, esse povo me honra, me adora, mas sem entendimento não adianta. Esse sacrifício de tolo não adianta. Esse sacrifício, essa troca, essa barganha, eu vou dar 1.000 para o Senhor, para Deus me dar 1 milhão. Você está no lugar errado. Quem faz isso é a religião, né? Essa barganha, essa troca de... né? Então você está no lugar errado, você não está se comportando como filho, querendo fazer barganha com o pai, troca com o pai. Tudo que é do pai é seu, tudo que ele conquistou na cruz é nosso. Então, essa barganha, esse negócio, isso é religião. Evangelho verdadeiro não tem barganha. Você pede que ele manda pedir dá-se-vos-á, e você espera a vontade dele, a hora dele, o tempo dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Muda a mente do teu povo, dos teus escolhidos, predestinados, para que cada um viva uma metamorfose, viva uma metanoia, uma mudança de caráter, uma mudança total, completa e gloriosa. Pai querido, que cada dia deixe de ser menino. O apóstolo Paulo diz que quando eu era menino fazia coisa de menino, que cresça, que amadureça, que entenda que não precisa de tutor, já tem um pai de amor, um Deus poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Igreja predestinada, igreja escolhida, nunca se esqueça. O Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te ama e eu também. Fica aqui a minha participação, a qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração da graça apostólica.